Fala, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar, porque eu já estava mega ansioso para estar com vocês, então não vi a hora de chegar. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre fisiologia do exercício e bioenergética, tá? Que estão juntas nesse primeiro módulo. Pessoal, seguinte, a fisiologia do exercício ela é uma área de conhecimento que estuda principalmente os aspectos fisiológicos, metabólicos e bioquímicos que acontecem durante o exercício físico, tá? E como o exercício físico envolve muito o movimento consciente da musculatura, a maior parte das pesquisas nessa área estão principalmente relacionadas às alterações que acontecem no músculo esquelético, tá, pessoal? Por quê, Daniel? Porque o músculo esquelético está sob controle voluntário direto do nosso corpo. Tá? E nós, nutris, precisamos compreender como é que funcionam esses eventos metabólicos que acontecem durante o exercício físico. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês, é importante que a gente conheça a estrutura muscular e também as suas respectivas funções. Claro, também os eventos que levam à contração muscular. E por fim, conhecer os sistemas energéticos, né, responsáveis pela geração de energia, pela geração de ATP. E claro, todos os fatores que influenciam direta ou indiretamente a utilização de substrato energético durante a atividade física. Nesse módulo também, a gente vai ver algumas adaptações fisiológicas que acontecem durante e após o exercício físico, tanto no músculo esquelético, como também a gente vai falar um pouco de sistema cardiorrespiratório e de sistema cardiovascular. Vamos nessa comigo? Olha lá! Bom, pessoal, então nós vamos a partir de agora estudar um pouquinho dos aspectos fisiológicos, metabólicos e bioquímicos relacionados ao exercício, beleza? Vamos lá. Olha só, o músculo, pessoal, é um dos 4 tecidos primários, né, existentes no nosso corpo, juntamente com o tecido conectivo, com o tecido nervoso e com o tecido epitelial, tá? E existe 3 formas diferentes de músculo no nosso corpo. A musculatura cardíaca, tá? Que, como o próprio nome diz, é a musculatura que está presente no nosso coração. A musculatura lisa, que é uma musculatura principalmente que está presente nos nossos vasos sanguíneos e revestindo também os nossos órgãos internos, como, por exemplo, o nosso trato gastrointestinal, toda a motilidade do nosso trato gastrointestinal, ela acontece principalmente por conta da nossa musculatura lisa, tá? E a musculatura esquelética, que é uma musculatura que, como o próprio nome já diz, que está associada ao esqueleto e que gera aí movimento para o nosso corpo, tá? E como a musculatura esquelética ela é uma musculatura que está muito relacionada ao movimento, e a gente está falando de nutrição esportiva relacionada ao exercício físico, a gente vai estudar um pouco mais sobre essa musculatura esquelética, beleza? Bom, primeira coisa é que a musculatura esquelética é a única musculatura que tem controle voluntário direto pelo indivíduo, tá? Ela está relacionada, obviamente, à movimentação dos membros também e está relacionada tanto à postura como à geração de força. Uma outra coisa que é extremamente importante e que eu acho que se eu não comentar isso, eu vou estar subestimando algumas funções extremamente importantes do músculo, é que o músculo também hoje, gente, ele é visto como um órgão endócrino, tá? Que a partir do momento que ele é submetido ao exercício, tanto o exercício resistido como o exercício cardiorrespiratório, né, o exercício aeróbico, ele gera algumas substâncias chamadas de miocinas. Essas miocinas são as substâncias, né? São as interleucinas geradas pelo músculo, mas que têm diversos fatores benéficos em relação a todo o nosso corpo. Por isso, a gente pode dizer que o nosso músculo ele também tem funções endócrinas, como, por exemplo, a produção de IL-6, né? Que tem atividade anti-inflamatória. Todos esses benefícios dessas miocinas produzidas pelo músculo não tem só benefício para ele, mas também para outros órgãos, como, por exemplo, estimula a angiogênese, estimula a osteogênese, a mineralização óssea, e em relação ao fígado também causa alguns benefícios, como diminuição da síntese de gordura e aumento da capacidade oxidativa do fígado. Ou seja, esse músculo, quando estimulado, né, ele também tem algumas funções que nós podemos considerar essas funções como funções endócrinas do músculo. Tá bom, pessoal? Bom, gente, o músculo, ele é, na verdade, um dos nossos maiores tecidos, né? Nós temos aí 324 músculos, né, constituindo de 42 a 47% a massa corporal de homens e de 30 a 35% a massa corporal de mulheres. Lá no módulo de avaliação nutricional, a gente vai ver muito mais do porquê que acontecem essas diferenças de composição corporal entre homens e mulheres. A gente vai entender muito mais sobre a relação desses hormônios mais
masculinos, eu não gosto tanto de chamar assim, né? Mas que estão mais presentes em uma maior quantidade no homem e estão presentes em uma menor quantidade na mulher, e as suas relações com a composição corporal, tá bom? E como vocês viram que o músculo esquelético é um músculo extremamente importante para nós que vamos trabalhar com nutrição esportiva e com o desporto, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa estrutura e também sobre as funções, contração do músculo esquelético, que eu acho que isso é a base de tudo e vocês precisam saber, tá bom? Bom, vamos começar, gente, pela estrutura do músculo. Essa figura aí que vocês estão vendo, a gente está observando a estrutura do músculo. Primeiro, gente, os músculos esqueléticos, eles são separados dos seus arredores, né, por uma camada membranosa de tecido conectivo. E de fora para dentro, nós temos aqui o epimísio, que é a camada mais externa. Vocês estão observando aqui, olha só. O epimísio, tá? A camada mais externa. Nós temos o perimísio. O perimísio, pessoal, é a camada mais interna, que recobre vários feixes de fibras musculares, tá? E nós temos também o endomísio. O endomísio, ele recobre cada fibra muscular. É como se fosse recobrindo de fora para dentro o epimísio, o perimísio, diversos feixes, e o endomísio, cada feixe de fibra muscular, tá? Nós temos também os fascículos. Os fascículos são compostos de várias fibras musculares ligadas ao endomísio. Aqui nós temos o fascículo, olha só, fascículos musculares, tá? Beleza? E nós temos, por último, as fibras musculares. Uma das características bem marcantes da fibra muscular, pessoal, é que elas são células muito longas, justamente para facilitar o processo de contração muscular. Vocês vão entender um pouco mais disso quando a gente estiver falando de encurtamento de sarcômeros, tá? E outra característica extremamente importante dessa célula, pessoal, é que elas são células multinucleadas, elas têm vários núcleos, justamente porque elas são células muito longas. E cada núcleo é responsável por uma região, certo? E essa região que cada núcleo é responsável é chamado de domínio mionuclear, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho da estrutura aqui da fibra muscular. Como vocês estão vendo, pessoal, o interior da fibra muscular é preenchido por sarcoplasma. Sarcoplasma, Daniel, por que sarcoplasma? É o citoplasma. É o mesmo citoplasma da célula, só que no músculo é chamado de sarcoplasma. E nesse interior do sarcoplasma, o que é que a gente tem? A gente tem mitocôndria, a gente tem mioglobina para levar oxigênio, a gente tem algumas miofibrilas de actina, a gente tem algumas miofibrilas também de miosina, que vão ser proteínas extremamente interessantes dentro do processo de contração muscular. Ao redor também dessas miofibrilas, nós temos o retículo sarcoplasmático, né? E também os túbulos T, que conecta também com esse retículo sarcoplasmático. A gente vai entender um pouco mais a função dos túbulos T quando a gente estiver falando de contração muscular, tá? A gente viu a estrutura da fibra muscular, agora eu quero ir um pouco mais adentro. Eu quero que vocês percebam aqui a estrutura do sarcômero. Aqui nós temos um sarcômero. Daniel, o que é um sarcômero? Gente, o sarcômero é justamente a unidade funcional da fibra muscular. Como assim, Daniel? É onde vai haver o processo de contração muscular, tá? Ele fica entre duas regiões Z, que são essas regiões. Olha só, entre essa e essa. Isso aqui é um sarcômero. Aqui embaixo vocês podem observar direitinho aqui o sarcômero, tá? E aqui onde vai haver, pessoal, o deslizamento, né, de actina e miosina, gerando o processo de encurtamento e contração muscular. Ou seja, o sarcômero é a região mais importante, né, da fibra muscular, é onde vai acontecer o processo de contração muscular. Vamos ver um pouquinho mais da sua estrutura. Quando a gente observa aqui o sarcômero, pessoal, dentro do sarcômero há dois tipos de proteína. Os filamentos proteicos, os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Os filamentos finos, que são esses filamentos aqui azulzinhos, como vocês podem observar, são os filamentos de actina. Os filamentos mais grossos, onde tem essa cabecinha praticamente assim, tá? São os filamentos de miosina. Pouco se fala de outras duas proteínas que eu fiz questão de trazer aqui para vocês hoje, mas que são extremamente atuais. Pouco se fala sobre elas, que são a nebulina e a titina. A nebulina, essa mocinha aqui, ó, ela é uma proteína que está muito associada à actina, tá? Gerando estrutura nesse sarcômero. E a titina, pessoal, é uma proteína mais elástica. É essa proteínazinha
bem aqui, ó, tá? A titina, qual é a função dela, principalmente, Daniel? Ela é uma proteína extremamente elástica, por isso ela faz parte aí também do sarcômero em relação à estrutura. Proteína extremamente importante que faz parte da estrutura também do sarcômero, tá? Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos, né, a figura ilustrando a actina e a miosina. Mas, quando a gente fala dos filamentos finos, a gente tem 3 proteínas que são extremamente importantes. Vocês vão entender a função de cada uma delas quando a gente estiver falando de contração muscular. Nós temos a actina, que é essa que está aí roxinha. Nós temos a tropomiosina, que é praticamente uma proteína que vai, que nem uma cobrinha, recobrindo a actina. E nós temos a tropomiosina, que é essa mais amareladinha, que é essa daqui, ó. Ok? Nós temos a actina roxinha, a tropomiosina, que é como se fosse uma cobrinha que está recobrindo, e nós temos a troponina, tá? Troponina ou troponina C. Beleza? Bom, vejam só. Gente, enquanto não existe contração muscular, a tropomiosina, ou seja, essa proteína em forma, né, de cobrinha, ela está cobrindo aí a actina. Quando ela está cobrindo a actina, essa proteína aí embaixo, que é a miosina, essa cabeça de miosina, ela não consegue se ligar ao sítio de ação. Dentro desse contexto, a gente não tem contração muscular. Tá, tudo bem. Esse é o músculo relaxado, tá, pessoal? Vocês vão entender como é que acontece o mecanismo fisiológico para que haja esse processo de contração muscular um pouco mais na frente, tá bom? Bom, e do ponto de vista nervoso, gente, cada fibra, né, cada fibra, ela é ativada por impulsos nervosos, impulsos transmitidos pelos neurônios ou pelos nervos motores, tá? Um grupo de fibras pode ser ativado pelo mesmo neurônio motor. E, por exemplo, a geração de força, né, é justamente um neurônio motor conseguir inervar o máximo possível aquela quantidade de fibras. Essas fibras vão gerar um trabalho e vão gerar força, tá? Essa é a ideia. E, obviamente, como é que acontece o suprimento, né, de nutrientes e de oxigênio? Alguns capilares são localizados fora dessas fibras aí, né, e que gera alguns nutrientes de oxigênio também para essas células, tá, pessoal? E agora é hora da gente falar um pouquinho sobre contração muscular. E só para ilustrar aí para vocês, o que é que eu trouxe? Eu trouxe um neurônio motor, tá? Mostrando aí uma unidade neuromotora, né? Nós temos aqui o sarcômero. Tudo isso aqui é o sarcômero, tá? Nós temos os filamentos de actina, os filamentos de miosina, nós temos os túbulos T. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou sair aqui do vídeo para mostrar para vocês uma animação que a gente fez, né, com o intuito de principalmente facilitar o aprendizado de vocês em relação à contração muscular. Tá? Eu dividi em algumas etapas, que são etapas que eu considero extremamente importantes do processo de contração muscular, para que vocês entendam isso, né? E eu acho que vocês não podem trabalhar com nutrição esportiva sem saber como é que acontece a contração do músculo, gente. Isso é muito básico. Então, lá na frente eu vou falar de muita coisa interessante de nutrição esportiva avançada, mas agora a gente precisa entender um pouquinho do básico da nutrição esportiva e como, né, o processo de contração muscular faz parte dessas disciplinas básicas. A gente vai aprender um pouquinho agora sobre contração muscular. Deixa eu colocar aqui para vocês a tela inteira. Bom, pessoal, então vamos para a primeira etapa da contração muscular. A primeira etapa da contração muscular, pessoal, ela acontece através de um potencial de ação que trafega ao longo, né, desse neurônio motor até as terminações das fibras musculares. Tá, Daniel, mas o que é que acontece quando chega nas terminações das fibras musculares? Em cada terminação, esse neurônio ele vai secretar, né, uma pequena quantidade de quê? De acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor mais importante do processo de contração muscular. Então, a gente vai ter aí uma liberação de acetilcolina. E logo em seguida, a gente vai para a etapa 2, que é justamente quando a acetilcolina ela atua, pessoal, sobre os receptores dela, os receptores nicotínicos, aonde? Na própria membrana da fibra muscular, né? Promovendo a abertura do que a gente chama de canais iônicos, tá? A abertura desses canais iônicos, pessoal, permite que uma grande quantidade de sódio flua para dentro da membrana da fibra muscular, ok? E quando isso acontece, pessoal, ocorre, né? Isso desencadeia um potencial de ação
na própria fibra muscular. Aqui, como vocês podem ver, uma grande quantidade de sódio, né, entrando aí para dentro da membrana da fibra muscular, tá? Bom, etapa 4. O potencial de ação, gente, despolariza a membrana de toda a fibra muscular e atinge os túbulos T. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó, os túbulos T, tá? Para vocês entenderem qual é a principal função desses túbulos T, tá? A principal função desses túbulos T, pessoal, é se unir ao retículo sarcoplasmático. Então, foi lá o potencial de membrana, chegou aos túbulos T, e esses túbulos T vai fazer uma interconexão com quem? Com o retículo sarcoplasmático, tá? Aí vocês vão entender o porquê dessa interconexão dos túbulos T com o retículo sarcoplasmático. Quando chega no retículo sarcoplasmático, ocorre uma liberação dos íons cálcio que estavam armazenados no interior do retículo sarcoplasmático, tá? Vocês vão entender qual é a função do cálcio na contração muscular. Tem aqui, o cálcio no retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, ele vai ser liberado, ó, como vocês estão vendo, tá? E vai se ligar a alguma proteína. Mas calma que a gente vai já falar dessa proteína. Que proteína será essa? Uma proteína dos filamentos finos, pessoal. Olha só, o cálcio, ele se liga à troponina C. Lembra que eu falei de 3 proteínas dos filamentos finos? A gente falou de tropomiosina, a gente falou de troponina, ou troponina C, e a gente falou da actina. O cálcio, gente, ele faz exatamente isso. Ele se liga à troponina C e promove uma mudança na conformação da tropomiosina. Se vocês lembrarem, eu falei da tropomiosina como se fosse uma proteína que recobre a actina, tá? E aí o que é que vai acontecer? A partir do momento que ela promove essa mudança de conformação, ocorre uma liberação do sítio de ligação da miosina com a actina, tá? Beleza? Só que para acontecer esse processo, pessoal, a gente precisa de energia, né? Energia para que haja a contração muscular. Mas, Daniel, de onde é que vem essa energia? De onde é que vem esse ATP? Esse ATP, pessoal, ele vem principalmente da miosina ATPase, que está na cabecinha dessa miosina, presente na cabeça da miosina. Essa miosina ATPase, ela hidrolisa, ela cliva o ATP em ADP mais fosfato, e como vocês sabem, o fosfato ele tem uma alta quantidade de energia, tá? Para justamente ir para a próxima etapa. Essa liberação de energia gerada por essa enzima é utilizada para puxar as moléculas de actina sobre as moléculas de miosina, né? Ou seja, também fazendo a formação das pontes cruzadas. E aí vai haver um encurtamento desse músculo, beleza? E a ligação de um novo ATP à miosina rompe esse estado de ligação dessas pontes cruzadas, beleza? Relaxando aí a nossa musculatura. Aqui nós temos exatamente, né, todo o resumo, né? Ou seja, quando um sinal provém do nervo motor, que ativa a fibra, o neurotransmissor acetilcolina é liberado e viaja através dessa junção neuromuscular. O potencial de ação viaja até os túbulos T, né, onde vai ocorrer principalmente uma interconexão dos túbulos T com o retículo sarcoplasmático, tá? E aí, gente, dentro desse contexto, a gente tem liberação de cálcio. A liberação de cálcio altera essa conformação da tropomiosina, liberando aí o espaço para a actina se ligar à miosina, mas para isso a gente precisa de ATP, tá? Que está exatamente na cabeça da miosina. Quando esse ATP ele é quebrado, gera o fosfato, que aí ocorre, né, esse encurtamento do sarcômero, gerando o processo de contração muscular, beleza? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui para o vídeo para continuar a aula para vocês. Bom, pessoal, durante a contração, esse músculo esquelético, ele encurta e move em várias partes do esqueleto, tá? Umas em relação às outras, né? Mas através principalmente de quem? Das articulações, que tem um caráter muito importante também, como vocês podem ver aí na geração do movimento, beleza? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais são as 2 moléculas essenciais na contração muscular? Eu sei que tu poderia falar de diversas moléculas que são essenciais na contração muscular, mas eu quero, gente, que vocês saibam quais são essas principais moléculas relacionadas à contração muscular. Quais são?
Gente, seguinte, são o cálcio e o ATP. Daniel, por que o cálcio e o ATP? Seguinte, se não existisse o cálcio, não mudava a conformação da tropomiosina e não existia ligação entre a miosina e a actina, tá? Se não existisse a ligação entre a miosina e a actina, a gente não ia ter o quê? O encurtamento desse sarcômero e a geração de movimento, tá bom? E fora isso, se não existisse o ATP, como era que ia existir a formação dessas pontes cruzadas? Então, é necessário, sim, energia. Por isso, gente, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, né, nessas dietas extremamente restritas, extremamente hipocalóricas, quando a gente está falando de energia, quando a gente está falando de alta performance. Alta performance, pessoal, não combina com privação energética, ou seja, a não ser em alguns casos específicos, como, por exemplo, você vai ter que adequar a composição corporal ali do seu atleta, por exemplo, para atingir um peso ou um percentual de gordura ideal para você deixar ele dentro da categoria competitiva, que faça sentido você deixar aquela dieta um pouco mais hipocalórica por curtos períodos de tempo, sem fazer também o teu atleta perder uma grande quantidade de peso por semana, que isso é uma das coisas que pode gerar uma queda de performance muito grande, tá bom? Bom, pessoal, mas de onde é que vem toda essa energia, né, para a contração muscular? Primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre energia. Energia, gente, ela, na verdade, ela se transforma de uma forma para outra, como diz as leis da termodinâmica e até mesmo das leis de conservação de energia. Ou seja, ela é um estado dinâmico relacionado a uma mudança, né? E, claro, essa mudança ela está diretamente relacionada, ou essa energia, ela está diretamente relacionada à realização de um trabalho. Ou seja, quanto maior o trabalho realizado, maior a transferência de energia que eu tenho que ter para realizar aquela atividade. Por exemplo, se eu estou falando de uma corrida de 100 metros é uma coisa, se eu estou falando de uma corrida de 200 metros é outra, de 800 metros é outra, de 42 quilômetros uma maratona é outra completamente diferente. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que quanto maior a demanda do meu músculo, quanto maior a realização do trabalho que o meu músculo precisa, maior vai ter que ser a transferência de energia para esse músculo, tá? E aí, gente, o metabolismo é um conjunto de reações coordenadas, cooperativas, que a gente tem tantas reações de síntese como de catabolismo, ou seja, reações de síntese de catabolismo, gerando um gasto energético total, tá? Bom, mas eu acho extremamente importante a gente falar um pouquinho agora dos sistemas energéticos. Como é que funciona aí esses sistemas energéticos? Bom, vamos começar do começo, né, pessoal? Quando o corpo ele realiza qualquer tipo de trabalho, seja, por exemplo, o exercício ou qualquer coisa do seu dia a dia propriamente dito, a primeira coisa que a gente utiliza é o ATP de reserva, o ATP ali que está nas nossas células musculares, tá? Bom, só que como essas reservas elas são extremamente pequenas, o tempo que a gente vai utilizar desse ATP é um tempo extremamente curto. Ou seja, a gente precisa de outros sistemas de energia para justamente fazer com que esse ATP ele seja restabelecido, esse ATP ele seja regenerado, a fim de manter as taxas intramusculares suficientes para que haja contração muscular. E para isso, a gente precisa de outros sistemas, como, por exemplo, é o caso do sistema fosfagênico, né? Que é o sistema que vem logo em seguida o ATP que já estava ali disponível. O sistema fosfagênico, a gente vai aprender um pouco mais sobre ele, mas ele é extremamente correlacionado com a fosfocreatina, tá? A fosfocreatina, ela doa fosfato aí para o ADP para ressintetizar o ATP. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Fora isso, nós temos outro sistema, que é a glicólise anaeróbia, ou seja, a utilização da glicose via anaeróbia, e a gente tem também a fosforilação oxidativa, ou seja, a fosforilação oxidativa nada mais é do que o oxigênio entrando em ação. Através da fosforilação oxidativa, a gente pode utilizar carboidrato, a gente pode utilizar gordura, a gente pode utilizar também os aminoácidos oriundos das proteínas para o processo de geração de energia. Inclusive o álcool também a gente pode utilizar, que ele forma acetil-CoA, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos começar do começo. Vamos falar de ATP imediato. Pessoal, o uso do ATP imediato é, como o próprio nome está dizendo, é a primeira fonte ali de energia para gerar rapidamente ali o processo de contração muscular, certo? São utilizadas as reservas, as concentrações
intracelulares que já estão pré-existentes ali nas nossas fibras musculares. É como vocês estão vendo aqui na figura, o ATP ele é rapidamente disponibilizado ali para contração muscular. Só que, como eu disse para você, a gente tem pouquíssimo ATP de reserva no músculo, solto assim, para reserva para o músculo contrair. Então, a gente vai precisar logo em seguida de um outro sistema energético. Esse sistema energético, ele está muito correlacionado, que é o sistema fosfagênico. Esse sistema energético, ele está muito, mas muito correlacionado com o ATP. Por isso que esse sistema fosfagênico, muitas vezes, ele é unido ao sistema ATP, eles chamam de sistema, os autores chamam de sistema ATP-CP. O que é esse CP? Creatina fosfato, que é justamente a molécula, né, utilizada para ressintetizar aquele ATP que foi gasto. Vamos observar um pouquinho aqui essa figura que está aí na tela para vocês. Aqui nós temos o ATP, que é uma molécula, né, ou seja, o trifosfato de adenosina. 3 moléculas de fosfato ligadas à ribose e ligado também à adenina. O fosfato, como vocês sabem, tem uma alta quantidade, uma alta concentração de energia nele. E aí, quando o ATP sofre a ação da ATPase, você perde um fosfato que foi utilizado para contração muscular, possivelmente, tá? E aí a gente tem esse ATP sendo transformado em ADP, adenosina difosfato, tá? Ou seja, essa molécula ADP, que é justamente aqui, ó, esse ADP, a gente tem uma molécula com uma menor quantidade de energia, porque só tem 2 fosfatos ao invés de 3 fosfatos. Tá, e o que é que o corpo poderia fazer? Poderia, por exemplo, restabelecer esse fosfato, que é justamente a função da fosfocreatina. A fosfocreatina é a forma que nós estocamos a creatina no nosso músculo. E a fosfocreatina é nada mais, nada menos do que doadora de grupamento fosfato. E aí ela vai doar esse grupamento fosfato aqui para o ADP, transformando o ADP, né, através aqui da creatina quinase, em ATP novamente. Ou seja, através da fosfocreatina, nós vamos restabelecer os nossos estoques de ATP de forma mais rápida, tá bom, pessoal? Uma coisa extremamente característica desse sistema é a capacidade limitada de geração de energia. Claro, a fadiga vai ocorrer um pouco mais rápida, mas são ações extremamente rápidas, explosivas, fortes, porque a alta quantidade de ATP permite isso em relação à contração muscular. Vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui no próximo slide. Olha só. Em algumas corridas, pessoal, né, de alta velocidade e de curtas distâncias, as necessidades de energia elas são atendidas através da quebra do sistema fosfagênico, certo? Porém, algumas corridas, como por exemplo 50 metros, você vê que praticamente é quase ali a reserva de ATP, um pouquinho do sistema fosfagênico, tá? Eu quero mostrar uma coisa extremamente interessante para vocês agora, e no final aqui, quando a gente estiver falando ainda de glicólise anaeróbia junto com o sistema fosfagênico, vocês vão entender do que é que eu estou falando. Vejam bem, aqui nós temos o Bolt, né, batendo recorde mundial dos 100 metros rasos. Ele conseguiu fazer essa grande façanha aí do esporte mundial em 9,58 segundos, tá? Só para que vocês tenham essa noção. 9,58 segundos. Ele chegou a uma distância de 37,58 km por hora, né, nesses 100 metros rasos. Vejam só, gente. Já nos 200 metros, ele chegou a uma distância de... Ele chegou a uma velocidade de 37,52 km por hora e 19,1 segundos. Ou seja, gente, o que é que fez com que o Bolt fosse o Bolt? Pessoal, ele praticamente manteve a mesma velocidade, a mesma força, a mesma explosão em 100 metros rasos nos 200 metros rasos. Tanto que você olha, por exemplo, os quilômetros por hora, né, é uma diferença muito mínima, mesmo que você veja isso em percentual. 37,58 km por hora para 37,52 km por hora. Ou seja, ele manteve praticamente a mesma velocidade. Por quê? Porque ele tem esse sistema ATP-CP extremamente potencializado. Ou seja, quanto mais você usa, quanto mais você treina esse sistema, mais eficiente esse sistema ele fica. Tá bom, pessoal? Bom, e a gente sabe também
que esse sistema é um sistema muito utilizado, por exemplo, nos treinos de força, né? Como, por exemplo, levantamentos de peso ou até mesmo na musculação. E que esse sistema é um sistema, por exemplo, utilizado para restabelecer o ATP entre uma série de exercícios e outra. Por isso que indivíduos que fazem musculação se beneficiam tanto, ou levantamento de peso, se beneficiam tanto da suplementação de creatina. A gente vai falar muito ainda da suplementação de creatina, tirar todas as dúvidas de vocês, os mitos que existem sobre ela, mas é um dos suplementos que eu mais gosto de utilizar como nutricionista por conta do seu resultado em relação ao ganho de força, em relação à recuperação muscular. E já que o indivíduo consegue ter uma grande recuperação desse sistema, você consegue ter uma maior geração de força e um treino mais volumoso. E aumentar o volume de treino, muitas vezes, é essencial dentro do processo de hipertrofia muscular. A gente vai falar de outros benefícios da creatina, quando a gente estiver falando sobre ela, de aumentar a entrada de água para dentro da célula, estimular a expressão de genes osmossensores, mas isso a gente vai falar quando a gente estiver falando lá em suplementos, quando a gente estiver falando em creatina. Agora, nós vamos para o outro sistema, que é um sistema que a gente chama de sistema glicolítico anaeróbio, tá? Daniel, o que é que eu tenho que saber desse sistema? Tá? Gente, seguinte, o que é que você precisa saber em relação a esse sistema que eu acho extremamente importante você entender desse sistema? Esse sistema, ele é muito baseado no glicogênio muscular, ou seja, eu vou ter quebra do meu glicogênio muscular, que é o nosso carboidrato de reserva. Quando a gente come carboidrato, a gente extrai energia ali, a gente extrai glicose dali, essa glicose ela vai ser armazenada no músculo e no fígado. Já que a gente está falando de músculo, essa glicose ela vai ser armazenada no músculo. Esse músculo, ele gera principalmente ação local, energia local, para o próprio músculo. Por ausência de uma enzima chamada de hexoquinase, esse glicogênio que está presente no músculo, ele não vai manter glicemia, como, por exemplo, é com o fígado. A gente vai falar mais disso quando a gente estiver falando no módulo de carboidratos. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá? Esse glicogênio ele pode ser quebrado, principalmente por hormônios contrarregulatórios, como a norepinefrina, tá? Essa quebra do glicogênio chama-se glicogenólise. E essa quebra do glicogênio ela vai ser transformada em glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato. E, gente, de verdade, tu não precisa saber aqueles 10 passos da glicólise. Aqui não é aula de bioquímica. Eu quero trazer essa informação teórica para você entender como você vai utilizar isso na prática. Então, tu não precisa saber que a glicose o glicogênio é transformado em glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6 bifosfato, dihidroxicetona fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, 1,3 bifosfoglicerato, 3 bifosfoglicerato, 2 bifosfoglicerato, fosfenol piruvato e piruvato. Não é a ideia. Eu decorei isso, gente, no tempo da minha monitoria de bioquímica, né, e depois quando eu dei aula na Universidade de Bioquímica. O que é que você precisa saber, meus amigos? Seguinte, você precisa saber que a glicólise é um passo de 10 reações, na qual, assim que a glicose ela entra na célula, ela é fosforilada pela hexoquinase, por enzima chamada hexoquinase, ou glicoquinase. O que é que você tem que saber disso? Só pelo seguinte, para você saber que quando a glicose ela entra dentro da célula, ela fica presa, porque ela recebe essa ligação de alta energia e ela já não consegue sair dessa célula, tá? E aí ela sofre um processo de 10 reações até chegar a piruvato. Cada molécula de glicose forma 2 moléculas de piruvato, ok? Bom, esse piruvato, ele tem alguns caminhos, tá? Já que a gente está falando do sistema anaeróbio, ou seja, da geração de energia não dependente de oxigênio ou do baixo suprimento de oxigênio, nós temos o piruvato sendo convertido a lactato, hidrogênio e também ATP. Nós temos 2 fases da glicólise, gente. Uma fase inicial, onde a gente investe R$2 como um bom empreendedor e volta R$4, ou seja, 4 ATPs. A gente tem um saldo líquido da glicólise anaeróbia de 2 ATPs, perfeito? Bom, é disso que a gente precisa saber inicialmente, tá? Bom, em relação ao aparato enzimático, né? Esse aparato enzimático, ele existe nas proximidades dos elementos que fazem parte da contração muscular do músculo, tá?
Embora a capacidade total de produção de ATP desse sistema anaeróbio ela seja maior, a taxa de energia ela é menor. Ou seja, o que é que significa em miúdos? Significa, pessoal, que eu não consigo fazer com que no meu sistema glicolítico anaeróbio eu mantenha a mesma intensidade de exercício, por exemplo, do meu sistema ATP-CP. Senão, vocês iam ver, por exemplo, os corredores de 800 metros conseguindo manter a mesma velocidade, tá, dos corredores de 100 metros, de 200 metros, como o Bolt. E vocês sabem que não consegue. Por quê? Porque o músculo ele começa a fadigar, além do processo de geração de energia ser bem mais lento, tá bom? Quanto mais a gente vai passando pelos sistemas energéticos, mais lento vai ficando, tá? Mas cada um com a sua especificidade, ok? Bom, uma coisa que a gente precisa entender. A glicose, gente, ela pode ser transformada em glicogênio muscular. A glicose ela também pode ser convertida, como vocês estão vendo aí, em glicogênio hepático. Quando o músculo ele produz esse lactato, um dos caminhos que esse lactato pode percorrer é o fígado. Entra na corrente sanguínea, vai para o fígado. O lactato pode ser utilizado, né, pelo ciclo de Cori, aonde esse lactato ele entra na via da gliconeogênese, ou seja, a formação de compostos que são carboidratos através de compostos que não são carboidratos, tá? Mas uma coisa eu preciso explicar para vocês, uma coisa muito importante. A conversão do piruvato em lactato, ela ocorre principalmente no exercício de mais alta intensidade, ou seja, quando o trabalho muscular ele é muito alto, tá? E o piruvato ele começa a se acumular mais rapidamente do que a capacidade oxidativa, do que a capacidade do metabolismo aeróbio em processar esse piruvato. O piruvato ele também pode ir, vocês vão ver quando a gente estiver falando de metabolismo oxidativo, para a cadeia transportadora de elétrons. Vai para o ciclo de Krebs, né? Vira acetil-CoA, vai para o ciclo de Krebs, gera alguns hidrogênios NAD, FAD na cadeia transportadora, no ciclo de Krebs, e vai para a cadeia transportadora de elétrons sofrer fosforilação oxidativa. Porém, se o exercício estiver muito intenso, não dá tempo esse processo de geração de energia. Então, a gente tem que ficar com a via anaeróbia da glicose, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Diante da alta produção de lactato, ou seja, diante do exercício de mais alta intensidade, esse lactato ele tem principalmente 3 caminhos a percorrer, como vocês estão vendo aqui. Tá? O primeiro deles, pessoal, é que o músculo ele faz a remoção do lactato das fibras musculares glicolíticas do tipo 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de fibra, para as fibras do tipo 1, que são fibras que têm mais mitocôndrias e que são mais oxidativas. Tá? O lactato também ele pode se difundir na corrente sanguínea e ir para o ciclo de Cori, que é esse ciclo que eu falei para vocês, que é um ciclo que está relacionado principalmente não, está relacionado ao músculo e ao fígado. E esse lactato também, ele pode se acumular no tecido muscular. Opa, Daniel, mas qual é a repercussão metabólica do lactato se acumulando no tecido muscular? Gente, o lactato, quando ele se acumula no tecido muscular, ele vai prejudicar os processos de contração, tá? Essa transferência aí do ácido lático para dentro e para fora das fibras musculares é feita por esse transportador que vocês estão vendo aqui, ó, esse MCT1, tá? Que é o lactato monocarboxilato, tá? Tanto na superfície da membrana muscular, como também para a saída do sarcolema para os capilares sanguíneos, tá? Para ir, por exemplo, para o fígado, para o ciclo de Cori, tá bom? Bom, e já que a gente está falando de alta intensidade, é importante que vocês entendam um conceito que é um conceito muito importante, que é o conceito de limiar anaeróbio, que é uma coisa que vocês vão ver muito quando vocês forem ler os artigos e quando vocês entenderem um pouco mais sobre bioenergética, tá? O que é o limiar anaeróbio, Daniel? A intensidade do exercício em que o lactato começa a se acumular no sangue é chamado de limiar anaeróbio. Ou seja, eu estou ali fazendo exercício, eu estou produzindo uma quantidade X ali, né, de lactato. Normalmente, estou utilizando de todos os meus sistemas energéticos. Inclusive, isso é uma coisa, gente, que é muito importante eu dizer para vocês. Não existe você usar apenas um sistema energético. Todos os sistemas energéticos, eles se comunicam, eles geram energia ao mesmo tempo. Não existe uma atividade física
extremamente 100% aeróbica ou 100% anaeróbica. Tá? Todos os sistemas energéticos eles estão gerando energia, né, o tempo inteiro, só que em proporções diferentes. Uma hora você está utilizando mais o sistema aeróbico, aí você começou a aumentar a intensidade, né, do exercício, aí você começa a utilizar o sistema anaeróbio, só que você começa a utilizar mais o sistema anaeróbio, ou seja, aumentar mais ainda a intensidade do exercício. O lactato começa a aumentar tanto, que a gente começa a chegar num ponto de limiar anaeróbio, certo? Que é muito importante a gente entender. Por quê? Nesse conceito de limiar anaeróbio, a gente tem diversas alterações, inclusive neurais, aonde a gente estimula o bulbo a produzir mais CO2, ou seja, a produção de CO2 ela é maior do que o consumo de oxigênio. Por isso, a gente entra completamente, prioritariamente, na via anaeróbia da geração de energia, tá bom? Bom, outra coisa extremamente importante é a gente entender quais são as desvantagens desse sistema. Quais são as principais desvantagens desse sistema? A conversão de piruvato a ácido lático, lactato, íons hidrogênio, principalmente os íons hidrogênio, contribui para a fadiga muscular, tá? Daniel, de que forma contribui para a fadiga muscular? Seguinte, os íons hidrogênios, eles primeiro interferem no acoplamento da cabeça de miosina na actina, tá? Na formação também das pontes cruzadas, tá? Impedindo o processo de contração muscular e a partir do momento que você tem mais íons de hidrogênio, você vai tendo, na verdade, uma acidificação daquele meio, tá? Do meio muscular. E essa acidificação, ou seja, essa redução do pH intramuscular, vai fazer com que algumas enzimas, principalmente a enzima fosfofrutoquinase, que é uma enzima chave do metabolismo da glicólise, ela comece a inibir, ou seja, o processo de contração muscular começa a ficar prejudicado, tanto por conta dos íons de hidrogênio, como também os íons de hidrogênio, reduzindo o pH, vai começar a alterar algumas funções das enzimas da glicólise, diminuindo a geração de ATP, beleza? Então, isso aí é importante demais comentar com vocês, tá bom? Bom, só, gente, que uma das coisas também que eu não poderia deixar de falar para vocês é que os indivíduos que são treinados, é mostrado que esses indivíduos, né, eles têm uma adaptação para maior remoção desse lactato. Ou seja, por que eles removem mais esse lactato quando eles são mais treinados? Porque você tem tanto um aumento da quantidade como da eficiência daqueles transportadores de lactato, MCT1, que eu mostrei para vocês. Ou seja, o indivíduo treina muito isso, treina muito tiro, treina muito HIIT, por exemplo, ele começa a ficar mais eficiente em relação a esse processo de geração de energia e também da remoção do lactato, tá? Ou seja, ele vai conseguir manter uma alta intensidade de exercício mais tempo do que o indivíduo que ele não é tão treinado, ok? Bom, e aqui, até falei de HIIT, né? Aqui mostra que o HIIT ele pode aumentar a atividade da via glicolítica e promover a adaptação muscular. De que forma? Aumentando a expressão das enzimas da via glicolítica, hexoquinase, fosfofrutoquinase, entre outras enzimas que fazem parte da via glicolítica. E quando eu aumento a expressão dessas enzimas, eu tenho uma maior facilidade dessa glicose virar piruvato, beleza? Ou seja, são adaptações anaeróbias em relação ao exercício. Tá, Daniel, mas fala para mim, onde é que está presente, por exemplo, essa glicólise, essa utilização da glicose de forma anaeróbia, tá? Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui alguns esportes que eu acho que é extremamente interessante vocês saberem que são esportes extremamente mais anaeróbios, prioritariamente anaeróbios, como, por exemplo, a natação de 200 metros, patinação, sprints de futebol, como, por exemplo, um lateral direito, que dá aquele sprint grande ali de vários metros, ali de 20 metros, de 30 metros, tá? Tem, por exemplo, as corridas de 800 metros, hóquei, esqui. E aí, gente, quando a gente fala, por exemplo, de uma corrida dessa de 800 metros, não é só glicólise anaeróbia. Você começa com o sistema ATP, sistema fosfagênico e logo depois glicólise anaeróbia, ok? Ou seja, são todos os sistemas energéticos atuando de forma a gerar energia para o teu corpo em
proporções diferentes, como eu já havia dito para vocês, tá? E olha que interessante, trouxe esse quadro aqui para vocês, né, que é mostrando simplesmente a capacidade de força, né, e a capacidade de geração de energia também dos sistemas. Aqui a gente pode observar que o sistema fosfagênico, em relação à quantidade de ATP, nós temos de 55 a 95 milimols de ATP que são gerados, né? Gerando aqui uma força de 9 milimols em relação ao ATP. O sistema glicolítico, a gente já tem uma capacidade maior de geração de energia, só que geração de força já é um pouco mais baixo, como eu mostrei para vocês, tá? Combinado, os dois podem gerar maior energia, porém, você consegue gerar um pouco mais de força quando esses sistemas energéticos eles estão combinados. Foi justamente o que eu mostrei para vocês que acontecia ali com o Bolt, né? Que combinava esses sistemas energéticos como ninguém e que conseguia manter uma força, uma explosão e intensidade de exercício bem próxima, em uma velocidade bem próxima, tanto nos 100 metros rasos como nos 200 metros rasos. Beleza? Agora é hora da gente entender um pouco mais do sistema energético oxidativo. Então, pessoal, outro caminho para regeneração desse ATP é proveniente da oxidação de gorduras, da utilização de carboidratos e da utilização de alguns aminoácidos que são oriundos das proteínas para a geração de energia. Através, como vocês estão vendo aqui, né, do acetil-CoA. Acetil-CoA é uma molécula central do metabolismo. E esse acetil-CoA ele vai se juntar com outra molécula, que é o oxalacetato, para formar o citrato e girar o que nós chamamos de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico. Tá, pessoal? Então, como vocês estão vendo nessa figura, a gente pode gerar acetil-CoA através de aminoácidos, através de carboidratos e também através de gorduras, tá? A gente pode converter esses nutrientes que a gente obtém através da dieta em energia. Uma coisa importante que a gente deve falar em relação ao metabolismo oxidativo é diferente do metabolismo glicolítico anaeróbico que acontece no citosol da célula, tá? Esse metabolismo ele acontece na mitocôndria da célula. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Vamos lá. Em relação aos aminoácidos, existem aminoácidos, pessoal, considerados como aminoácidos glicogênicos, ou seja, aminoácidos que tanto podem se converter em piruvato ou entrar como algum intermediário, por exemplo, do ciclo de Krebs ou do ciclo do ácido tricarboxílico. Existem os aminoácidos cetogênicos, que podem entrar como acetil-CoA ou como acetoacetil-CoA, que também vai ser convertido em acetil-CoA. Existe o que podem entrar tanto os glicogênicos e os cetogênicos, como, por exemplo, a tirosina, a fenilalanina e também o triptofano, que tanto pode entrar numa via, como pode entrar em outra via, ok? Bom, vamos falar da glicose. A mesma glicose que pode ser utilizada para o metabolismo anaeróbio, ela também pode ser utilizada para o metabolismo aeróbio de geração de energia. Quando a gente tem uma molécula de glicose sendo utilizada pelo metabolismo aeróbio, a gente tem a mesma molécula gerando muito mais energia. Ou seja, a capacidade e a quantidade de geração de energia do metabolismo aeróbico é muito alta, tá? Diferente do metabolismo anaeróbico, como vocês viram, certo? A glicose, ela sofre aquelas mesmas reações, aquelas 10 reações da glicólise, tá? E tem duas enzimas que são a hexoquinase, a hexoquinase, a fosfofrutoquinase, como eu comentei para vocês, e a piruvato-quinase também, que é a que converte o fosfenolpiruvato em piruvato. Não precisa decorar isso. Só quero que vocês saibam que essas enzimas são as enzimas que regulam, tá, o processo de glicólise, beleza? Então, o catabolismo dessa glicose até piruvato vai gerar um saldo líquido de 2 ATPs, como eu falei para vocês, tá? E após a formação desse piruvato, quando a gente está falando de glicose aeróbia, ou seja, na presença ou na suficiência de oxigênio, a gente tem esse piruvato sendo convertido em acetil-CoA por um complexo de enzimas, que é E1, E2 e E3,
São complexos de enzimas que convertem o piruvato a acetil-CoA, que é o complexo de enzimas piruvato desidrogenase. Beleza? Bom, vamos para frente. Como vocês estão vendo aqui, gente, a glicose. A glicose, ela entra dentro da célula, tá? A glicólise, ela acontece no citosol, como eu falei para vocês, e logo em seguida a gente tem o lactato, por exemplo, da via anaeróbia, ou a gente vai formar aí o piruvato e logo em seguida o acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser utilizado para formar alguns mediadores do ciclo de Krebs e gerar energia. A principal função, pessoal, do ciclo de Krebs é justamente degradar esse acetil-CoA a CO2 e alguns átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, como vocês podem ver, por exemplo, no NAD e no FAD, é que vão para a cadeia transportadora de elétrons e lá eles vão conseguir gerar vários ATPs, tá? Numa quantidade bem superior de geração de ATP. Beleza? Bom, agora, pessoal, vamos falar de ácidos graxos. Como é que os ácidos graxos eles podem ser utilizados de forma aeróbia para o processo de geração de energia? Olha só, os ácidos graxos, pessoal, ou seja, o catabolismo dos lipídios, é um processo extremamente aeróbio, certo? Fora isso, é um mecanismo que é bem mais utilizado pelas fibras do tipo 1. Por quê, Daniel? Porque as fibras do tipo 1, ela tem um caráter mais oxidativo e todo um maquinário dentro dela que permite com que essa fibra ela utilize de uma melhor forma a gordura no processo de geração de energia, tá? Essa utilização da gordura no processo de geração de energia, pessoal, ela é feita pelo ciclo de Laing ou ciclo da beta-oxidação, né? Em várias etapas, principalmente em 4 etapas, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção de vocês, tá? É que os ácidos graxos eles são armazenados dentro das fibras musculares, ou seja, a gente usa a gordura que está dentro e ao redor dessas fibras musculares para a geração de energia. Além disso, esse processo de utilização de gordura ele pode ser um pouco demorado. Por quê? Porque é necessário um aumento dos hormônios contrarregulatórios. Por quê, Daniel? Como, por exemplo, a adrenalina. Essa adrenalina que vai se ligar aos receptores beta-3 e que a partir do momento que ela se liga a esses receptores, ocorre um aumento dos níveis de AMP cíclico dentro da célula, tá? E esse nível elevado de AMP cíclico dentro da célula vai estimular a lipase hormônio sensível, tá? A quebrar os ácidos graxos e o 2-monoacilglicerol, ok? Esses ácidos graxos é que vão ser utilizados no ciclo de Laing para a geração de ATP. E a ativação metabólica desse sistema, gente, em relação ao metabolismo da glicose, se eu tenho um metabolismo mais elevado em relação à síntese de ATP da gordura, a gente tem uma diminuição em relação ao metabolismo dos carboidratos. Ou seja, a capacidade de oxidação de lipídios em relação ao treinamento de resistência, ela se torna muito boa. Quanto mais você treina aeróbico, mais você consegue se tornar capaz de utilizar gordura no processo de geração de energia. E uma outra coisa muito importante que a gente vai ver no módulo de carboidrato é que eu não só aumento a minha capacidade de utilizar gordura na geração de energia, mas também eu poupo mais o meu glicogênio muscular para caso eu precise de uma mais alta intensidade depois, eu consiga ter glicogênio muscular suficiente para gerar aí alguns sprints, por exemplo, um sprint final, quando a gente estiver falando da corrida, tá bom? Bom, aqui eu trouxe algumas atividades, que são atividades extremamente aeróbicas, subir escadas, caminhar, tarefas domésticas. Agora mesmo, o meu sistema aqui que está predominando é o sistema mais aeróbio. Por quê? Eu estou descansado, eu estou conseguindo respirar, eu não fiz nada de exercício prévio, eu não estou numa alta intensidade de exercício, não tem nada que afete o meu sistema ao ponto de comprometer a minha quantidade de oxigênio para geração de energia de forma aeróbica. Só que eu vou começar a ensinar vocês a pensar um pouquinho fora da caixinha. Como assim, Daniel? Daniel, é possível o indivíduo fazer um exercício de mais alta intensidade e
prioritariamente ele está no metabolismo aeróbio? Sim, gente, é possível. Eu já avaliei um atleta lá na Unesp de Botucatu, juntamente com outros profissionais, um médico do esporte que estava fazendo ali, naquele momento, a ergospirometria daquele atleta, ou seja, verificando as trocas gasosas daquele atleta e o coeficiente respiratório. E era um atleta extremamente treinado, um Ironman. E ele só começou a utilizar carboidrato na geração de energia lá pelo minuto 40, uma intensidade, né, de corrida, uma velocidade da esteira bem alta e com inclinação. Ou seja, ele era tão treinado que ele usava tanto do metabolismo aeróbio que ele minimizava, ele poupava as suas reservas de carboidrato muscular. Beleza? Então, isso aí é algo extremamente importante para que vocês entendam, né, e compreendam um pouco mais, porque quando a gente conhece esses conceitos de fisiologia do exercício, de bioenergética, cara, você consegue trabalhar com qualquer tipo de atleta que você for trabalhar. Agora mesmo, recentemente, eu comecei a trabalhar com um grande ídolo, né, nacional e mundial do surf. E aí eu comecei a pensar, cara, quais são as estratégias nutricionais que eu vou traçar para esse tipo de atleta, para essa modalidade. Aí fui baixar diversos artigos, ver o que era que tinha em relação ao surf. Tinha pouquíssima coisa relacionada à nutrição. Tá, tudo bem, não tem problema. Então eu vou para os conhecimentos relacionados à bioenergética e para a individualidade daquele atleta. Vamos lá, como é que funciona aqui o surf? Quantos sprints, mais ou menos? Sprints de quanto tempo ele dá? Quais são os sistemas energéticos envolvidos na geração desse processo de energia? Como eu poderia potencializar esses sistemas energéticos? Vale a pena suplementar creatina, por exemplo, um atleta surfista? Vale a pena suplementar beta-alanina? Vale a pena suplementar bicarbonato? Esse atleta surfista, ele pode se beneficiar, por exemplo, de um peso mais leve, ele mais pesado, enfim. Toda a bioenergética foi que respondeu o que é que eu tinha que fazer em relação àquele atleta. Depois eu converso mais um pouco mais com vocês sobre isso, tá? Bom, o sistema de energia aeróbia, gente, ele é usado no exercício desde que, primeiro, o músculo, né, que esteja trabalhando tenha mitocôndria suficiente, né, para atender aqueles requisitos ali de energia, certo? Bom, Daniel, o que é que tu tem a falar sobre isso? Seguinte, algumas pessoas sedentárias, eu já peguei a ergospirometria de alguns pacientes sedentários que caminhando já produzem uma grande quantidade de lactato. Daniel, como assim? O que é que significa isso? Que a pessoa ela tem um sistema cardiovascular e um sistema aeróbio tão pouco treinado que numa baixa intensidade de exercício, ela já entra no metabolismo anaeróbio. O que é que a gente tem que fazer com essa pessoa? Treinar essa pessoa, aumentar a eficiência da mitocôndria, aumentar a quantidade de mitocôndrias, a biogênese mitocondrial, para assim essa gordura ser utilizada com a maior eficiência, tá? Fora isso, todos os nutrientes que potencializam a ação da mitocôndria e potencializam também a biogênese mitocondrial. A gente vai falar um pouco disso mais lá na frente, tá? Outra situação é que o oxigênio fornecido seja suficiente às mitocôndrias, ou seja, tem que ter oxigênio suficiente. E para ter oxigênio suficiente, eu não posso estar numa intensidade de exercício tão alta, tá? Senão não consigo ter uma boa, eu consigo aceitar também esse oxigênio, tá? E as enzimas ou produtos intermediários não limite a taxa de fluxo de energia através do ciclo de Krebs e também da cadeia transportadora, ok? Bom, pessoal, agora é extremamente importante a gente falar que o aumento do transporte de oxigênio que ocorre durante o exercício, ele é resultado principalmente do aumento da ventilação e da captação de oxigênio, aumento do VO2, tá? Aumento do débito cardíaco e o aumento da extração de oxigênio pelo músculo devido ao aumento do metabolismo das mitocôndrias, através do aumento da densidade mitocondrial e da biogênese mitocondrial. E já que a gente está falando disso e de metabolismo aeróbico, um conceito muito importante que vocês precisam entender é um conceito chamado de VO2 máximo.
Esse VO2 máximo, pessoal, nada mais é do que o limite da taxa máxima de oxigênio que pode ser consumido e que vai produzir energia no meu músculo, ou seja, a capacidade máxima de acepção de oxigênio. E qualquer requisito energético, além dessa capacidade, vai entrar no metabolismo mais anaeróbio, ou seja, superou a minha capacidade de oxigênio. Eu vou entrar onde? No metabolismo mais anaeróbio. Eu estou precisando de energia de forma mais rápida, tá? E a gente sabe que o processo de energia através do metabolismo aeróbio, ele acontece de forma muito mais lenta, ok? Bom, outra coisa importante é que o VO2 máximo ele é mais alto em atletas do que em não atletas. Isso é justamente uma adaptação ao treinamento. Quando a gente estiver falando de, eu acho que eu coloquei no módulo de endurance, sim. Quando a gente estiver falando no módulo de endurance, vocês vão ver diversas adaptações celulares e metabólicas, enzimáticas, mitocondriais, que os indivíduos que treinam endurance, corredores, ciclistas, nadadores, eles sofrem e que potencializa todo esse processo metabólico da via aeróbia de geração de energia. E uma delas também é o aumento do VO2 máximo, tá? Claro, existem algumas características genéticas relacionadas ao VO2 máximo também, porém, o VO2 máximo ele também pode ser mais treinável e você pode aumentar ali um percentual, né? Não tão alto, mas você pode aumentar um percentual da sua capacidade máxima de consumir oxigênio para a geração de energia no teu músculo, beleza? Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho dos exercícios em relação à intensidade e à oxidação do substrato energético. Como assim, Daniel? Exercício de intensidade próxima ao VO2 máximo, ou seja, está próximo ali no VO2 máximo, você usa principalmente carboidrato para gerar energia, tá? Tudo bem? Entenda isso. Eu estou numa intensidade alta. A intensidade ela é muitas vezes medida pelo VO2 máximo, ok? Estou numa intensidade alta, aumentei a intensidade, estou próximo do VO2 máximo, até passando do VO2 máximo. Eu vou usar mais o quê? Mais carboidrato na geração de energia. Quando eu falo mais ou menos a 75% do VO2 máximo, a gente tem as gorduras gerando mais ou menos 25% da quantidade máxima ali de energia. E quando a gente tem, né, um VO2 máximo mais ou menos, quando você está treinando a 50% do teu VO2 máximo, a gente tem aí mais ou menos 50% da geração ou mais de energia através das gorduras, beleza? Bom, pessoal, aqui esse slide é um slide muito bacana, porque ele mostra para vocês que a geração de energia ela acontece em todos os sistemas, certo? Sistemas energéticos. A gente tem o sistema ATP-CP, a gente tem o sistema glicolítico anaeróbico, a gente tem o sistema oxidativo. E vejam, de acordo com o tempo, tá? De acordo com o tempo, aqui a gente tem 10 segundos, 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos, ok? O que é que a gente observa? Quanto menor o tempo, mais eu tenho a utilização de forma imediata da geração de energia, ou seja, o sistema ATP-CP. Mas vocês notam que ali, próximo dos 20, 30 segundos, ou antes disso, ele já sofre uma queda muito grande. Por quê? Porque é uma energia muito rápida. Logo em seguida vem quem? O sistema glicolítico, que atinge mais ou menos o seu máximo em 1 minuto e meio, e depois ele cai. Quem é que mantém a geração de ATP suficiente para que haja contração muscular? O metabolismo oxidativo, tá? Então, esse slide é um slide muito bacana, que ele mostra o sinergismo, né? O sinergismo entre os sistemas energéticos gerando energia. Beleza? Bom, aqui nós temos a potência e a capacidade dos 3 sistemas, né? Como vocês podem ver, a potência máxima do sistema ATP-CP ela é muito maior do que os outros 2 sistemas, do que a glicólise anaeróbica e do que também o sistema oxidativo, assim também como a capacidade de geração de energia ela é muito maior no sistema oxidativo do que nos outros 2 sistemas, ok? Bom, aqui nós temos algumas outras características de cada sistema desse de geração de energia. Em relação ao combustível,
ATP no fosfato de alta energia, nós utilizamos ATP e fosfocreatina. No sistema glicolítico anaeróbico, nós utilizamos o glicogênio e a glicose sérica. E aqui no sistema aeróbio oxidativo, nós podemos utilizar, né, glicogênio, a glicose, a gordura, as proteínas. E, gente, a gente pode utilizar até mesmo os corpos cetônicos, tá? A gente vai falar um pouquinho depois para vocês sobre os corpos cetônicos, mas os corpos cetônicos entram aí na via aeróbia de geração de energia. Em relação ao sistema enzimático, nós temos aqui os fosfatos de alta energia, ATPase, nós temos aqui algumas enzimas, né, da via glicolítica e também a lactato desidrogenase, também glicolítico anaeróbico, e algumas enzimas também do metabolismo oxidativo, tá? Tipo de fibra, os fosfatos de alta energia, tipo 1, 2A, 2B. Em relação ao glicolítico anaeróbio, nós temos o tipo 1, 2A e 2B. Em relação ao metabolismo oxidativo, nós temos a tipo 1 e a tipo 2A, principalmente. A potência gerada pelos fosfatos de alta energia é alta, ok? No metabolismo glicolítico anaeróbico, alta a moderada, e em relação ao aeróbico oxidativo, de moderada a baixa, tá? Mais para baixo. Os produtos, fosfatos de alta energia, o ADP e a creatina. Nós temos o glicolítico anaeróbico, o ácido lático e o lactato. E no metabolismo oxidativo nós temos o CO2 e água, tá? E a gente tem também a geração de íons hidrogênio, como eu comentei para vocês, tá? Bom, em relação à taxa máxima de produção de ATP, né, nos fosfatos de alta energia, nós temos 3,6, no glicolítico anaeróbio 1,6 e no aeróbio oxidativo 1. Em relação ao tempo da produção máxima de ATP, 1 segundo para os fosfatos de alta energia, 5 a 10 segundos para o glicolítico anaeróbico e 2 a 3 minutos para o aeróbico oxidativo. Duração máxima de produção de ATP, isso é uma coisa muito bacana para vocês saberem. Uma média de 6 a 10 segundos para os fosfatos de alta energia, 20 a 30 segundos glicolítico anaeróbico, ou seja, permite exatamente aquele sprint, aquela força, aquela pancada ali de potência que você vai ter, aquela corrida, aquele tiro, ou, por exemplo, muito metabolismo glicolítico anaeróbico, luta. Eu vou lá e vou dar um sprint, eu vou dar vários socos, uma sequência de soco. Passei de 15 segundos, eu estou naquela trocação. Aquilo ali, gente, é glicolítico anaeróbico puro. Se você dosasse ali o lactato no sangue daquele tipo de atleta, está extremamente alto, tá? E 3 minutos o aeróbio oxidativo. Em relação ao tempo de exaustão de cada sistema, no máximo de 12 a 15 segundos, fosfato de alta energia, eu acho que o Bolt é um C a ser estudado, talvez até, no caso dele, seja um pouco prolongado, nem sei se ele entra ali nos 200 metros, né, rasos no metabolismo glicolítico anaeróbico. E por falar nele, o glicolítico anaeróbico, exaustão máxima de 45 a 90 segundos, tá? Depende também um pouco da intensidade disso. O aeróbico oxidativo, teoricamente, ele é ilimitado, né? Porque depende da quantidade de gordura, né, que aquele indivíduo tenha, né? Quanto maior a quantidade de gordura, maior a capacidade dele de geração máxima de ATP. E os fatores limitantes de cada um dos fosfatos de alta energia, nós temos a depleção de ATP e fosfocreatina. Em relação ao fator limitante do metabolismo anaeróbico, é justamente o acúmulo de íons de hidrogênio e o acúmulo de lactato, gerando uma alteração, uma redução do meu pH, inibindo o processo de geração de energia. E no metabolismo oxidativo, nós temos a depleção de carboidrato, de gordura, de proteína, ou uma quantidade insuficiente aí de oxigênio para as mitocôndrias. Beleza? Bom, aqui nós temos, pessoal, um slide bem bacana falando do tempo de recuperação do total dos estoques e da metade dos estoques de cada um desses sistemas. Dos fosfatos de alta energia, total, 3 minutos. Metade dos estoques, de 20 a 30 segundos, tá? Por isso, quando a gente quer treinar essa melhora da eficiência do fosfato de alta energia, o que é que eu quero principalmente? Dar um intervalinho curto, entre 20 a 30 segundos, até ir lá e fazer outro sprint. Eu estou treinando esse metabolismo, ok?
Em relação ao glicolítico anaeróbico, nós temos 15 a 20 minutos para poder recuperar metade e 1 a 2 horas para recuperar total o sistema glicolítico anaeróbico, tá? E o sistema aeróbico oxidativo, 5 a 10 minutos, e de 30 a 60 minutos a gente tem uma recuperação total aí desses estoques energéticos, tá? Esse próximo slide, pessoal, é um slide muito interessante também, por quê? Porque ele mostra a contribuição, o percentual de contribuição de cada um dos 3 sistemas energéticos, isso se eu juntar o ATP-CP, tá, gente? Em fosfato de alta energia, glicolítico anaeróbico e o sistema oxidativo. Quando a gente está falando, por exemplo, de um exercício de 10 segundos, 50% é de fosfato de alta energia, 35% de glicolítico anaeróbico e 15% de oxidativo. Como eu falei para vocês, tá vendo? Não existe uma atividade prioritariamente fosfagênica, uma atividade não existe 100%, existe a prioridade, na verdade, tá? Desculpa. Com 30 segundos, diminuiu para 15% só fosfato de alta energia, 65% aqui o metabolismo anaeróbico glicolítico e 20% oxidativo. O oxidativo aumentando um pouquinho, tá? Com 2 minutos, nós temos só 4%, tá? Do fosfato de alta energia, 46% do glicolítico anaeróbico e 50% do oxidativo. Passou de 10 minutos de exercício, 1% dos fosfatos de alta energia, 9%, tá? Do glicolítico anaeróbico e 90% do aeróbico oxidativo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena, por exemplo, suplementar uma creatina para quem faz prioritariamente um exercício aeróbico oxidativo e que não tem a necessidade, talvez, de dar algum sprint final? E aí, será que vale? A gente vai ver isso quando a gente estiver falando de suplementação. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos falar da tipagem ou dos tipos de fibras musculares, que é outra coisa extremamente importante. Nós já falamos de estrutura, nós já falamos de função, nós já falamos de contração muscular, agora é hora da gente falar a gente já falou dos sistemas energéticos, agora é importante demais que eu faça vocês entenderem os diferentes tipos de fibras musculares e que características distintas essas fibras musculares elas possuem, tá? É importante a gente saber que dentro de cada uma unidade motora, todas as fibras musculares possuem propriedades bioquímicas fisiológicas praticamente idênticas, tá, pessoal? Fibras de diferentes unidades motoras apresentam propriedades diferentes. Assim, as fibras possuem diferentes classificações, principalmente de acordo com a sua velocidade de contração muscular. As fibras musculares, elas podem ser caracterizadas em fibras de contração rápida ou fibras de contração lenta. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Aqui nós temos as fibras lentas, que são as fibras do tipo 1, que são fibras que necessitam de um tempo mais longo, né, para atingir um pico de tensão. Ou seja, elas contraem de forma extremamente lenta. Tá? Não é assim, tá, gente? Mas é uma forma extremamente mais lenta do que as outras fibras. Tá? Ela tem uma baixa atividade da enzima miosina ATPase, que é aquela enzima justamente que está ali na cabeça de miosina e que serve justamente para quebrar aquele ATP em ADP e fosfato. Essa tipo de fibra do tipo 1, ela tem uma alta capacidade oxidativa, ou seja, ela usa muito bem quantidade de gordura para geração de ATP, beleza? Mas por que, Daniel? Porque ela tem uma alta quantidade de mitocôndrias. E a capacidade dessas mitocôndrias em gerar ATP é muito maior do que nos outros tipos de fibras musculares. Agora vamos conhecer os outros tipos de fibras. Nós temos fibras do tipo rápida 2A, que são fibras que necessitam de um curto espaço de tempo para atingir um pico de tensão, ou seja, de contração muscular. Nós temos uma alta atividade, né, da miosina ATPase, diferente das fibras mais lentas. Tá? Nós temos uma capacidade
tanto glicolítica quanto oxidativa, ou seja, é uma fibra que tanto usa bem a glicose como usa bem ali a gordura na geração de energia e tem uma boa quantidade de mitocôndrias. Não tão alta quanto as fibras do tipo 1, mas também não tão baixa quanto as fibras do tipo 2X, tá? Que muita gente confunde falando de fibras do tipo 2B, é fibras do tipo 2X, que é o terceiro tipo de fibra que nós vamos falar hoje, tá? Essas fibras, gente, elas contraem de forma muito rápida. O tempo que ela precisa para poder gerar um pico de tensão é muito rápido, ok? Por quê? Porque ela tem uma altíssima atividade daquela enzima que está na cabeça da miosina, que é a miosina ATPase. Rapidamente, essa enzima tem uma atividade nesse tipo de fibra, tá? Ou seja, esse tipo de fibra, ela não usa muito bem gordura para geração de energia. É uma fibra extremamente rápida, uma fibra extremamente hiperativa, tá? E por isso, ela usa muito mais a glicose como fonte de energia para a geração de ATP do que propriamente a gordura, ou seja, ela tem uma alta capacidade glicolítica. E por isso, né, ela tem também poucas mitocôndrias. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essas fibras. Seguinte, as fibras lentas do tipo 1, a MATPase ela é desativada com pH acima de 9. Vocês vão já ver a comparação que eu vou fazer. Essas fibras são fibras mais vermelhas. Por quê? Por conta da quantidade de mioglobina presente nessas fibras para levar mais oxigênio para essas fibras. Essas fibras, elas são mais resistentes à fadiga, ou seja, você consegue passar mais tempo fazendo contração muscular em relação a essas fibras. E tem um alto conteúdo de triglicerídeos. Por quê? Porque ela tem uma alta capacidade de usar esses triglicerídeos para geração de energia, ok? Vamos comparar essa fibra do tipo lenta, a fibra do tipo 1, com a fibra rápida do tipo 2A. A miosina ATPase ela é desativada com pH entre 4,6 a 4,8. Opa! Então, significa que eu tenho uma melhor resistência do ponto de vista de utilizar a glicose para a geração de energia. Tá? Eu posso utilizar mais glicose para a utilização de energia. São fibras mais rosadas, não tem tanta mioglobina como as fibras lentas, tá? E não tem tão poucas mioglobina quanto as fibras do tipo 2X, tá? Ela tem uma resistência média à fadiga, tá? E tem um alto conteúdo, principalmente de glicogênio, fosfocreatina e tem um bom conteúdo, mas um pouco menor, de triglicerídeos do que a fibra do tipo 1. Já na fibra do tipo 2X, nós temos a miosina ATPase desativada com pH menor do que 4,5, ou seja, essa fibra, ó, ela dá pau na contração muscular, ok? São fibras mais brancas, quantidade muito baixa de mioglobina, só que, por conta que ela é extremamente rápida, ela também sofre fadiga rápida, tá? Beleza? E fora isso, tem um alto conteúdo de glicogênio, que é o que ela mais utiliza para a geração de energia, e também uma reserva maior da fosfocreatina. Fosfocreatina é essa que vai reaver aquele ATP que está sendo gasto ali de forma imediata, através da doação de fosfato para o ADP, transformando, ressintetizando esse ADP em ATP. Beleza? Bom, seguinte. O nível de ativação desses neurônios motores determinam o tipo de fibra que será recrutada durante o exercício. As fibras do tipo 2, pessoal, elas são inervadas principalmente por neurônios com diâmetros maiores, né, de rápida condução e de alto nível de ativação ali neural. As fibras do tipo 1, elas são supridas principalmente por neurônios de pequeno diâmetro, tá? Com baixa velocidade de condução e baixo nível de ativação. Beleza? Ou seja, as fibras do tipo 2, as fibras mais rápidas, elas são inervadas por neurônios de diâmetros maiores. Ou seja, o potencial de ação daquele neurônio motor ali em relação àquelas fibras é muito mais rápido do que o potencial de ação dos neurônios que inervam a fibra do tipo 1, porque são neurônios de menor diâmetro. Beleza? Bom, isso significa o quê, Daniel? Isso significa que nos exercícios mais leves,
a maioria das fibras que estão sendo recrutadas são as fibras do tipo 1, tá? E exercícios moderados, a gente tem aí as fibras do tipo 1, juntamente as fibras do tipo 2A, tá? E exercícios mais intensos e também exercícios prolongados, nós temos aí a fibra do tipo 2X, do tipo 2A, em menor grau, as fibras do tipo 1, ok? Beleza? Esse slide aqui, gente, é um slide muito massa para eu comentar para vocês. Durante a maioria dos movimentos, pessoal, parece que ocorre uma ordem de hierarquia em relação ao recrutamento das unidades motoras, correspondendo também a uma hierarquia em relação ao tipo de fibra que você vai utilizar, tá? Aqui nós temos embaixo exercícios leves, moderados e exercícios máximos. E aqui nós temos o percentual de fibras que está sendo utilizada, tá, em relação ao tipo de fibra. Logo no início, aqui, uma intensidade leve, né, de 20% a 30% aqui, quando as fibras são utilizadas, a gente tem uma maior atividade de quem? Das fibras do tipo 1, as fibras de contração mais lenta. Logo em seguida, quanto maior aqui a atividade, né, o nível de recrutamento de fibras, nós temos o maior recrutamento das fibras do tipo 2A, e se essa necessidade for ainda maior, ou seja, aumentou a intensidade do exercício, aumentou a necessidade de força, de potência, eu tenho o quê? A fibra do tipo 2X, tá? Isso é extremamente importante que vocês entendam, tá? As características dessa tipagem de fibra muscular, beleza? O sistema oxidativo aeróbico, ele é utilizado, né, para atividades com maior duração, intensidade baixa a moderada. O sistema fosfagênico, ele é utilizado em atividades de alta intensidade e de curta duração, só para a gente revisar. E o sistema glicolítico anaeróbico, ele é utilizado principalmente em atividades de duração curta a moderada, mas também de maior intensidade. Vou deixar para vocês aí no slide para que vocês possam estudar com a maior tranquilidade. Beleza? Gente, seguinte. O que é que a gente precisa entender? A gente falou de estrutura, a gente falou de função, a gente falou de contração muscular, a gente falou de sistemas energéticos e a gente falou de tipagem de fibra muscular. O que é que a gente precisa entender agora? A gente precisa entender que existem diversos fatores fisiológicos e fatores ambientais, tá? Como, por exemplo, a dieta, a suplementação, o clima, exercícios prévios, entre outros fatores que interferem tanto diretamente como indiretamente na utilização do substrato energético. Como assim, Daniel? Se eu vou utilizar mais carboidrato, se eu vou utilizar mais gordura, se eu vou utilizar mais proteína, ok? E na próxima aula desse mesmo módulo, vocês vão ver que a gente vai começar a falar de todos esses fatores que interferem direta e indiretamente na utilização do substrato energético, beleza? Abraço do Nutri e até a próxima aula. Quero que vocês façam o seguinte, quero que vocês revejam essa aula para que vocês tenham mais contato ainda com esse conteúdo, anota tudo o que for necessário e, se precisar, vem tirar suas dúvidas com a gente, beleza? Abraço do Nutri, até a próxima aula desse mesmo módulo.